O governo lança 57 privatizações e abre reserva na Amazônia à mineração. Desde que assumiu o governo, o programa de governo do PSDB, implementado pelo PMDB através de Michel Temer, tem cortado bruscamente e drasticamente o investimento no povo brasileiro e feito uma entrega do patrimônio brasileiro ao setor privado, muitas vezes a determinados amigos. Com isso, o governo, que é acusado de vários processos de corrupção, que agora a cúpula do governo do PMDB, como está sendo mostrado aqui no dia 25 de agosto de 2017, está sendo denunciado por corrupção. Sarney, Garibaldi, Romero Jucá, que é líder do governo Temer, esse governo está conseguindo quebrar as contas do governo, já fez um rombo em 2017 de algo em torno de 160 bilhões de reais, aumentou o rombo, né? No ano passado, em 2016, esse rombo foi de 170 bilhões de reais, agora está quase lá, pode ser que ainda ultrapasse esse rombo do ano passado. E para conseguir, digamos assim, reverter esse quadro, segundo a teoria deles, eles estão fazendo esse processo de privatização, entrega do patrimônio brasileiro, como se nada valesse, enquanto eles fazem mais contas e aumentam ainda mais os rombos. E agora, a notícia desse vídeo, nós vamos comentar sobre a entrega também da Amazônia. É isso aí. Vai liberar a Amazônia às empresas internacionais, empresa canadense, para exploração do nosso ouro, do nosso minério e das nossas riquezas. Mais uma vez, um governo que tem um complexo de vira-lata, não acredita no povo brasileiro, além de deixar de investir o dinheiro dos impostos do povo no próprio povo, também vai entregar o patrimônio brasileiro ao setor privado e também ao setor internacional. E com isso, eu dou minhas boas-vindas a vocês aqui no canal Notícias Comentadas. Infelizmente não é um assunto agradável de lidar, mas a gente tem que alertar a população porque está chegando, aliás, já chegou há muito tempo ao cúmulo do absurdo e agora, incrível, né? Eu só deixei de falar 2 dias, só deixei de fazer vídeo 2 dias, pessoal, e parece que o mundo está acabando no Brasil. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para a gente levar o povo, mesmo o povo que colaborou com isso, com essa situação atual, a refletir um pouco mais sobre o seu posicionamento e que a gente possa derrubar o governo PSDB, PMDB, que se instalou na base do golpe aí na presidência do Brasil. Então vamos começar dessa notícia aqui, publicada no dia 24 de agosto de 2017, do Matheus Leitão, aqui no site do G1. Ele diz o seguinte: o pacote de privatizações do governo Temer, que inclui concessão do aeroporto de Congonhas e da Casa da Moeda brasileira, pessoal, a Casa da Moeda, e de outros 55 ativos, é o principal destaque no Jornal da Quinta, inclusive a Eletrobras também. O governo ainda acabou por decreto com a reserva na Amazônia criada há 33 anos. E é sobre essa reserva que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas por que eu montei essa notícia aqui? É para que fique claro para vocês que o governo é um governo incompetente. Desde que assumiu o governo, ele não conseguiu fazer o povo brasileiro ser a fonte de receita. Ele só corta os investimentos, entrega tudo e a tendência é que, imagina, se você só corta tudo e não investe nada, como é que você vai gerar dinheiro? Se você vende as empresas que geram um pouco de renda, se você entrega tudo, como é que você vai levar dinheiro? Na verdade, o Brasil está vivendo um processo de quebra do Estado e quebra da representatividade, quebra de tudo. Há pessoas que gostam de ver o Estado brasileiro sendo entregue, todo o patrimônio brasileiro sendo entregue. Deixa aí sua opinião em relação a isso. Vamos ver. Temer extingue reserva na Amazônia e libera mineração. WWF alerta para impactos como desmatamento e contaminação da água com a exploração mineral da área de floresta tropical. Em decreto publicado nessa quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017, o presidente Temer extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA, criada em 84 pelo governo de João Figueiredo, o último presidente da ditadura civil-militar. Desde então, a reserva definia a proteção de 47 mil quilômetros quadrados, incrustados em uma região entre os estados do Pará e do Amapá. Para que você entenda, a reserva também estabelecia apenas que o governo federal, por meio de Companhia Brasileira de Recursos Minerais e empresas indicadas pela companhia, poderiam fazer exploração de minério na região. A área
estratégica do ponto de vista socioambiental, com sobreposição de 7 unidades de conservação, 2 áreas indígenas, e que ocupam cerca de 70% da área renca. 70% dessa área é ocupada por essas 2 reservas indígenas, essas unidades de conservação. A coordenadora do Núcleo de Ciências chama atenção para as consequências da extinção da reserva, né? Aí ela fala aqui o seguinte, né, a ambientalista, né, porque o governo está dizendo o seguinte: nenhuma unidade de conservação será atingida, diz o governo, aqui o Sarney Filho, que também é do governo PMDB, que está executando o plano de governo do PSDB. Todos são cúmplices, é importante entender isso. O mesmo governo que quebrou o estado do Rio de Janeiro, levou à falência o estado do Rio de Janeiro, é o mesmo governo que está levando à falência o estado brasileiro. É o governo PMDB, o governo PSDB. Então é importante você entender disso, tá? A notícia aqui no jornal da Globo, eles vão omitir esse fato. Quando era alguém do PT, ele dizia Sarney Filho do PT, o petista Sarney Filho, tá? O amigo do petista, só que agora eles escondem. Por quê? Eles estão fazendo agora uma guerra contra o Temer em si, mas não necessariamente contra o programa de governo do PSDB. Eles apoiam o programa de governo do PSDB. Então eles não falam o nome do partido, e isso é proposital. Entenda isso. Aqui ele diz: ministro do Meio Ambiente Sarney Filho, e eu digo a vocês, do PMDB, junto com o PSDB, argumenta que a área já havia sido criada com fins minerais e não vai atingir reserva. Decreto de Temer liberou o renca para exploração mineral. Acontece que o que essa notícia aqui não diz é o seguinte: a ambientalista destaca que a situação ainda é mais crítica, pois, de acordo com o levantamento iniciais, as áreas privilegiadas para a mineradora não estão nos 30% restantes fora das obras da unidade de conservação de áreas indígenas, e o que as colocam em risco. Mariana questiona ainda se renca poderia ser extinta por meio de decreto presidencial sem a necessidade de aprovação de projeto de lei que possibilitaria um debate mais amplo. É óbvio que é necessário pensar no crescimento e desenvolvimento econômico, mas precisa ser feito em bases sustentáveis, especialmente nessas regiões com florestas conservadas, precisa ser feito com muito cuidado. Então aqui você tem a notícia, e a próxima notícia aqui no site é o País. Governo Temer convoca mineradoras à caça ao ouro na Amazônia. O presidente extingue o monopólio estatal da mineração em área com alto potencial de ouro e outros metais, zona do tamanho do Espírito Santo entre Pará e Amapá, abriga também reservas e áreas indígenas. Então é essa área aqui que a gente está vendo. Toda essa floresta aqui corre o risco de virar um imenso buraco, como aconteceu com Serra Pelada. Provavelmente, porque o pessoal em busca de ouro vão contaminar os rios e vão devastar a floresta em toda. Sabe por quê? Porque não tem controle. Já já a gente vai ver isso também aqui no outro site, tá? Para que você entenda um pouco mais sobre a região, é o seguinte: o governo Temer acabou por decreto com a reserva. Beleza, trata-se de renca, uma área com alto potencial de ouro e outros metais preciosos que fica entre Pará e Amapá, com 46.450 km², pouco maior que o país Dinamarca, maior que a Dinamarca. O decreto que a criou em 84, no final da ditadura, determinava que somente o governo brasileiro poderia explorar isso. Daí isso está sendo falado aqui. Agora, por que é perigoso, pessoal? Aqui no site Eco está dizendo o seguinte: o decreto de Temer ameaça a unidade de conservação na Amazônia, publicado em 23 de agosto. Essa área verde aqui que vocês estão vendo, tá? Esse daqui é o decreto, atinge o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Esse parque aqui, essa água que vai ser contaminada com mercúrio, com tudo que não presta, essa floresta aqui que vai ser devastada. A abertura, essa notícia fala sobre o perigo. A abertura do... Vamos aqui logo a parte que interessa. Bom, o alerta foi feito pela WWF Brasil em julho, quando a organização não governamental apresentou um relatório sobre o pedido da mineradora, foi reforçado, tarará. Na medida que você abre uma área tão grande, sem estabelecer uma governança, sem estabelecer um controle social mínimo, sem estabelecer regras, isso se torna um risco futuro. Se não tem controle, pessoal, ele vai dizer: olha, você só pega aquela área ali e não controla mais ninguém, como é que você vai saber? Então vai ser devastado tudo, afirma o coordenador de políticas públicas Michel Souza. A área, um pouco maior do que o estado do Espírito Santo, havia sido bloqueada a mineração em 84 durante o regime militar. Apesar do decreto de Temer teoricamente não afetar as áreas protegidas,
Michel de Souza demonstra preocupação. Ele cita a tentativa de flexibilizar, por exemplo, a lei de licenciamento e as diversas iniciativas do governo federal e do Congresso para mudar categorias ou reduzir unidade de conservação. Na verdade, o governo Temer está em guerra com a natureza brasileira. Ele quer transformar, ele quer devastar tudo. Pessoal, o governo Temer, sabe, é um governo, se a gente analisar as atitudes dele, é um governo de quem tem ódio do Brasil e do povo brasileiro. O governo PSDB, o governo PMDB, o governo implementado com Michel Temer, apoiado por toda a cúpula do governo, inclusive o Romero Jucá, que está sendo acusado de corrupção, inclusive o Rodrigo Maia, tá? Todo esse pessoal que apoia esse governo, eles são um governo de quem tem ódio do Brasil. É um governo de quem quer devastar, de quem quer destruir com tudo. É preciso entender isso, porque alguma coisa tem que ser feita. Tá? O Brasil está sendo saqueado, o Brasil está sendo destruído com uma velocidade muito grande. Começa a destruição das contas públicas. Todo o superávit brasileiro dos últimos 15 anos estão sendo destruídos e arrombados por esse governo. Sim, o Brasil estava com superávit nos últimos 15 anos. Está sendo tudo estourado com esse governo Temer. Pois bem, para completar, ele anunciou essa medida, primeiro, fora do Brasil. Lá no Canadá, mineradoras canadenses souberam da extinção da reserva da Amazônia 5 meses antes do anúncio oficial. Ele foi ao Canadá oferecer a Amazônia, praticamente de graça. Aí você vai dizer, não, mas ele publicou no Diário Oficial. Sim, depois que ele ofereceu lá no Canadá. Publicada no Diário Oficial na última quinta-feira, sem alarde, sem chamar a atenção de ninguém, né? Eles sabiam que isso chama atenção. O decreto determina a extinção da reserva florestal do cobre e associados do Renca na Amazônia. Surpreendeu muita gente e ganhou manchetes alarmadas no Brasil e nos principais jornais do mundo. Então é interessante porque ele vai ao Canadá, que é um dos maiores beneficiados da exploração mineral do Brasil. Ele vai para lá para oferecer a Amazônia brasileira. Temer está em guerra contra o Brasil, velho. Entenda isso. Mídia internacional, Temer vai destruir a Amazônia e entregá-las a multinacionais. É o que está escrito aqui. A decisão do governo Temer de abrir uma reserva na Amazônia teve repercussão na imprensa internacional. A americana CNN destacou que a área da reserva tem 2 vezes o tamanho do estado de New Jersey e que a Amazônia produz 20% do oxigênio do mundo. A emissora disse ser difícil determinar a verdadeira escala da mineração no Brasil, pois as operações mineradoras ilegais são difíceis de localizar. O desmatamento e a mineração estão destruindo a floresta tropical numa velocidade impressionante. Com a manchete Brasil libera enorme parque natural para mineração, o site da revista alemã Der Spiegel noticiou que a posição do governo Temer e ambientalistas são altamente alarmados com a decisão do governo. O britânico The Guardian citou uma declaração dada pelo senador brasileiro Randolfo Rodrigues da Rede ao jornal O Globo. Randolfo classificou o decreto de Temer como o maior ataque contra a Amazônia nos últimos 50 anos. O The Guardian apontou ainda que desde que o impeachment da Dilma o Temer agiu rapidamente para desfazer as proteções ambientais e agradar o poderoso lobby da agricultura e da mineração. É isso que o Temer tem para o Brasil. E aí, por último, para finalizar esse vídeo, artistas criticam Temer e reserva na Amazônia. Já era hora de alguém se manifestar. A primeira foi a Ivete Sangalo, né, e depois da Ivete Sangalo, né, veio o Luciano Huck, que apoiou o golpe, a Angélica, que apoiou o golpe, o Cauã Raymond, se eu não me engano, também apoiou, Tiago Lacerda, Marina, Giovanni e uma série de outros artistas. E, olha, sinceramente, a Fafá de Belém também apoiou o golpe. Né, Fafá de Belém, aqueles artistas também da Globo, alguns deles, e agora eles se manifestaram contra. E eu vou dizer o seguinte: é o mínimo que vocês poderiam fazer, Fafá de Belém, tá, com seu analfabetismo político de ter apoiado esse governo. Isso eu falo para Fafá de Belém e também para todos os artistas que apoiaram o Temer. Aqui nesse site do Notícias ao Minuto teria a imagem deles, né, dos artistas que apoiaram o golpe. Mas aqui embaixo ficou o nome. Eles de alguma forma protestaram para tirar a imagem deles, não querem ser apontados, mas aqui o canal Notícias Comentadas não tem problema com isso. Regina Duarte, atriz, você também é culpada disso, sabe? E o mínimo que vocês podem fazer,
Regina Duarte, Danilo Gentili, aqui embaixo vocês vão vendo, Ronaldo, jogador Ronaldo, Suzana Vieira, uma das grandes artistas aí do golpe, Marcelo Serrado, Humberto Martins, Malvino Salvador, Dudu Azevedo, o ator vem usando as redes sociais para criticar e se posicionar contra o atual governo. Né? Juliana Paz, um vídeo onde aparece artista respondendo a pergunta: e você vai deixar o Brasil para ir ao buraco? Né? Juliana Paz, Lobão, que apoiou também o golpe. Paulo Ricardo, Vanderlei Silva, lutador, Vanessa Camargo, Taila Ayala, que diabo, Roger, do Traje Rigor, Reinaldo Azevedo, jornalista, Viviane Araújo, enfim, eu vou deixar aqui o link, Evandro Mesquida, Marcelo Madureira, Márcia Garcia, Raquel Sherazade, Diogo Mainardi, esse é um dos grandes golpistas, Daniele Suzuki, Caio Castro, todos vocês, Luana Piovani, Letícia Sabatella, trabalha para apoiar, aqui são os que apoiaram o governo, ele não compactua com isso, então a partir da Letícia Sabatella. Então todos vocês que se manifestaram aí, a Fafá de Belém também gravou um vídeo dizendo que olha o que estão fazendo com o meu Pará, não sei o que, vocês têm culpa no cartório, velho, vocês têm culpa. O mínimo que o povo brasileiro espera de vocês é que vocês tenham a humildade de pedir desculpa pelo governo que vocês aprovaram, apoiaram, porque olha, quem votou na Dilma não votou no Temer, ele veio a tiracolo. Era um governo de coalizão entre o PT e o PMDB, e o PMDB escolheu o Temer. Mas quem votou na Dilma não votou no Temer. Agora, quem foi pra rua contra a Dilma votou no Temer. Porque sabia que era o Temer que ia ficar, porque sabia que era o governo do PSDB que estava dando um golpe no Brasil, compactuando, tendo como seu cúmplice o PMDB, toda a cúpula do PMDB, que hoje, inclusive, é acusada de corrupção formalmente, desde o presidente até a base do governo do PMDB e do PSDB. E você, meu caro artista, tem muita responsabilidade nisso. O mínimo que a gente espera de vocês é um pouco de humildade e um pouco também de nacionalismo. Vocês foram com a camisa do Brasil para as ruas e agora é preciso que vocês vistam a camisa do Brasil para defender de fato o país desses saqueadores que estão no governo. Pense sobre isso, compartilhe o vídeo e toma uma atitude. Você também que vestiu a camisa pensando que estava lutando pelo Brasil. Tome uma atitude, tenha humildade e faça alguma coisa pelo seu país. Um grande abraço aqui do Morpheus, do canal Notícias Comentadas. Até a próxima notícia.